Tá gravando. Boa noite, gente. Vamos iniciar aqui a gravação do curso Planejamento e Montagem de Exposição, certo? E então, hoje será a nossa última aula. Caso vocês tenham alguma necessidade de dúvida, a gente pode fazer uma outra aula, ou a gente contempla tudo mesmo no seminário, que vai abordar muita coisa para vocês, tá bom? Então, eu vou projetar aqui a tela, e aí eu vou ficar um pouco sem ver vocês, ok? Compartilhando com vocês um pouco do que aconteceu no sábado, né? Então, no sábado, nós fizemos uma proposta, e até a Ana, né, de Santa Catarina, ela mandou o vídeo do que ela fez. Era um processo realmente criativo. A etapa era justamente, a Edna não pôde ir, era uma etapa da construção de uma maquete. A gente eu entreguei uma caixa de papelão, as meninas iam fazer através de uma caixa de papelão, tiraria uma parte, que seria o foco, né, como vocês estão vendo aqui, nessa imagem, né, era aqui que vocês iriam justamente com as fotografias que seriam as obras, né, propostas, colocar e distribuir nessas partes, né, da caixa de papelão, como se fosse paredes, tá bom? Ainda não passou. Ah, pronto, agora sim. Agora passou no slide. Pronto, obrigada, Edna. Então, aqui, Edna, era uma caixa de papelão, era entregue para todos. A proposta, quando você também ficou comigo, eu expliquei como seria. Essa proposta era você justamente tentar pintar de uma cor escura. Eu levei 3 cores, branco, preto e marrom. Você poderia, é claro, também fazer outras pigmentações, mas era para justamente você fazer a escolha através do material, né, expositivo que você iria levar, tá certo? A ideia era essa. Então, aqui é mais ou menos só para situar o que foi que aconteceu. E aqui é mais ou menos uma maquete montada, certo? Eu tirei algumas fotos, as meninas, mas eu não vou passar, viu, Jamile? E eu filmei, a gente viu todo o processo. Esse daqui é um processo que já aconteceu, para você ver como é que é a disposição. Fizeram um cubozinho, como se fosse um expositor, e a imagem que fica é essa, para você ter uma noção de como ficaria se a cor preta, ela acaba até mesmo sobressaindo as imagens do que a cor branca. Isso era justamente o processo. Aí eu vou minimizar aqui para a gente também, vou até parar aqui, para vocês verem o que é a proposta criativa e como isso, às vezes, ajuda, tanto para a gente, como para quem está criando. Às vezes você pode dizer, mas é quase que algo escolar, mas não, gente, construção dessa maquete ajuda até o teu processo criativo. Eu vou mostrar o que a Ana me mandou, né? Eu vou compartilhar o que ela me passou para também expor para vocês, como esse processo criativo ajuda na decisão de algumas coisas, e até mesmo a pessoa, o que é que ela está idealizando. Então, esse processo criativo ele é importante acontecer, certo? Até mesmo para vocês. Eu vou compartilhar aqui o vídeo que ela me mandou. Espero que o áudio saia bom, porque... Bom, a minha exposição eu chamei de Carnavalha, para trazer uma flexão de gênero aqui para o carnaval, porque nela eu vou tratar de um aspecto do carnaval que é bastante valorizado pelas mulheres e produzido pelas mulheres, que são a produção dos figurinos dos desfiles de carnaval, né? Seja para escolas de samba ou mesmo para blocos de carnaval. E no meu caso aqui eu me inspirei bastante em bloco de carnaval, que eu já desfilei, inclusive. Então a ideia foi trazer aqui para as telas as texturas de alguns materiais utilizados nesses figurinos de desfile, né?
E a ideia foi trazer, na produção deles, eu achei bacana também deixar ele nessa possibilidade de ser tátil, de as pessoas poderem sentir na pele, como que alguns materiais que aparentemente são bem desconfortáveis são transformados para virarem roupas, né, e serem vestidas na avenida. Do ponto de vista estético, eu pensei que para destacar os materiais também, as molduras brancas trazem um pouquinho de contraste. Inclusive, foi pensando nisso que eu optei por um fundo colorido para dar essa ambientação de carnaval, né? E acho que é bacana valorizar colocando em molduras e trazendo para uma exposição fechada, uma festa de rua, né? Então, acho que as molduras, que são uma coisa mais solene, podem dar essa valorizada, né? Numa terceira tela, eu trouxe a ideia de um projetor para a gente colocar, poder produzir fotos, projetar fotos e vídeos. Inclusive, tem até um vídeo dessa trilha sonora que está tocando no fundo, que era inclusive desse bloco que eu participei. Então, eu fiquei pensando que seria bacana ter um projetor em cima para poder, simulei ele com essa caixinha de fósforo aqui, para ter essa projeção nessa terceira parede, né, alternando e trazendo também as figuras humanas que compõem esse todo esse aspecto aqui. Também trouxe umas serpentinas, simulação de umas serpentinas ali no teto. Então é um pouquinho isso. E por fim, o que mais me encantou no final das contas, o que achei que foi um aspecto bem bacana, que eu achei legal reproduzir no chão esse ambiente de barracão, que é onde se constrói costumeiramente as salas de costura, os lugares onde se produz as fantasias, os adereços, os figurinos e também os carros alegóricos, todo esse material que vai para a rua, né, e que projeta o carnaval nas ruas. Eu acho que ele também possibilita aí algumas reflexões que são sobre a produção de lixo. A gente sabe que existe uma crítica muito grande sobre o volume de produção de resíduos no carnaval, e acho que é uma oportunidade para pensar também por que essa crítica existe de uma forma bastante grande quando a gente fala de uma economia de carnaval, uma economia da alegria, uma economia que movimenta pequenos artistas, pequenos produtores desse universo do carnaval, como aí também instigando que o poder público possa providenciar tecnologias, estruturas para minorar ou para adequar a produção e o destino desses resíduos, porque a gente sabe que na mesma medida em que existem essas críticas para as economias populares, elas também não são levadas com a seriedade que se deveria para a produção de grandes indústrias e de umas economias maiores, digamos assim, do ponto de vista da movimentação financeira, né, que beneficia pessoas já endinheiradas. Então foi um pouquinho essa ideia que surgiu, e surgiu muito da ideia de que da ocasião de que eu mesma estava em casa produzindo as minhas próprias figurinos e adereços para o carnaval, então foi um pouquinho essa ideia. Obrigada. Bom, a minha exposição eu chamei de Carnaval, para trazer uma flexão. Você viu, né? Vocês viram como foi criativo a criação da exposição dela, como ela ambientou até o teto, né? Eu achei ela trouxe propostas além do que eu imaginei, né? E assim, ela fez coisas assim no sentido de explicar, de contextualizar. Isso é maravilhoso. Ela colocou e ela explicou até por que ela colocou as molduras. Então, isso é importante nesse processo. Viu? Gente, eu vou beber de novo uma água, eu vou pedir desculpa, porque eu vou de vez em quando tossir.
Então, de vez em quando eu vou parar, viu? Porque com a garganta inflamada, ela acaba secando. Tati, Ah, eu adorei as fotos, viu? gostou? Ficaram muito boas as fotos. Eu vou também mandar depois. Ficaram ótimas. Foi muito bom o nosso sábado, viu, gente? Inclusive, assim, Foi ótimo. o que a Ana fez também foi mais ou menos o que a gente conseguiu replicar. É claro, a gente demandou algum tempo, né? Algumas explicações, tirei dúvidas, mas também foi muito bom porque a gente pensou em ver uma exposição, acabamos vendo a todas as exposições que estavam lá. Foi muito importante, tá bom? Então, vou iniciar aqui a aula, vou parar aqui essa apresentação. Por quê? Porque a Jamile, como a Natasha, que estiveram lá nas exposições, viu, Edna? Elas puderam verificar algumas coisas que acontecem muito em exposição. E, às vezes, a pessoa que faz um processo expositivo, eu posso dizer assim, e ela tem, algumas pessoas têm experiência, têm um certo conhecimento na área, mas acaba que pecando por outros detalhes, certo? São detalhes importantes que a gente precisa primar, principalmente que a gente não faz, e eu vou me interar novamente, a gente não faz exposição só o artista colocar as suas expressões, não. A gente faz exposição para passar alguma informação, como eu falei no início, a gente quer passar algo, e eu acho que se ela peca por algum detalhe, ela deixa de passar essa informação que é belíssima, que eu vi em uma exposição, e a gente vai comentar, Jamile, que até a Sherida falou assim, mas a proposta, será que não ficaria muito poluído alguns detalhes? Às vezes não. Se você souber trabalhar com o que você quer expressar, não fica, tá bom? E é claro, eu vi que alguns artistas que estavam lá na exposição tiveram uns cuidados de colocar, outros colocaram e a gente vai ver o que é, tá bom? Então, será que eu coloquei a exposição? Coloquei. Então, deixa eu ver aqui se está aqui, correto. Tá. Então, a gente viu, né, que o fazer essa proposta de exposição, você tem sempre que desenvolver e mostrar qual seria a ideia e a proposta da exposição. Isso é muito importante. Então, vocês contemplaram, foi contemplado todas as ideias obtidas nas maquetes, viu? A proposta, o objetivo. E a gente tinha parado na última aula sobre um ponto crucial, que é a climatização, né? É importante a gente perceber que algumas obras elas precisam de um índice de umidade relativa, né? Uma temperatura boa, certo? Ela não pode ser nem muito quente, também nem muito fria. A gente vai entender porque essa variação ela pode deteriorar o acervo. A climatização da exposição, portanto, ela é um indicador muito importante até para se planejar, verificar, né, o uso dos ar-condicionados, verificar, existe o filtro, um filtro que ele tira a impureza, porque ácaro, tudo pode prejudicar. Por exemplo, vocês sabem que algumas telas, elas têm uma sensibilidade na pintura, principalmente telas antigas. Material que é aquarela também. Então, é muito importante saber e verificar isso, aonde eu vou expor e qual material eu vou expor, se tem alguma importância nesse critério, ok? Eu estou voltando sempre só para passar aqui. Então, a climatização são condições de assuntos importantes que você precisa verificar no museu onde você vai expor, né? O equilíbrio disso. A temperatura alta, ela pode alterar os elementos que são cor da obra, ele pode, alguma gotícula, pode, por exemplo, se você tem um ar-condicionado próximo a alguma tela, você precisa ter cuidado, porque se respinga, pode manchar, ou tanto quadro como também o artefato, né? Ou você viu que nós colocamos. Deixa eu minimizar aqui, porque eu acho que alguém sinalizou alguma coisa, levantou a mão. Sim, eu. É,
Você falando agora sobre climatização e essa questão dos materiais, pensando por essa lógica, é interessante que as obras numa exposição ela tenham mais ou menos os mesmos materiais ou materiais que precisem da mesma climatização, né? Mas aí se você vê, por isso que algumas salas tem exposições que tem sala de acervo, para justamente fazer com que determinado acervo siga a mesma temperatura do que outros, entendeu? Por isso que algumas exposições elas são colocadas como setoriais, né? Eu vou colocar esse material, como até uma vez eu só pincelei para agora a gente aprofundar. Por exemplo, couro, né? Ou então algum material que vai ficar exposto, ele não sofra nenhum dano. Pode falar. Então, ele é muito importante verificar isso. Pronto, se quiser falar mais, viu, Edna, pode ficar à vontade. Então, sempre, e pode ligar, viu, não sinalize não, liga o microfone e eu conduzo com você, tá bom, a fala. Então, as classificações, elas podem ser variadas, né? As peças, então, colocar sempre peças onde são mais sensíveis, aonde eu posso alterar a climatização desse espaço, a umidade, o ar-condicionado. A maioria dos museus, principalmente não galerias, mas museus, eles têm esse cuidado, porque quando eles recebem a obra, na parte de trás, ou então tem um guia de cuidados que precisam ter, né? Na parte museológica, principalmente, certo? Então, essas condições de clima, a obra ela já vem com as informações. Buscar o equilíbrio nos espaços da temperatura, a questão da luz, aqui a temperatura é um pouco fria, mas a luz ela vai aquecer, então não vai alterar tanto. Você sabe que aquela luz refletindo na obra, ela minimiza um pouco o calor, né? O ar-condicionado, então ele vai minimizar a temperatura tanto do ar-condicionado como também o calor da luz, se a luz ela for direta, certo? Então, algumas temperaturas, elas também precisam seguir algumas normas. Por quê? Porque existe a proliferação de micro-organismos, de ácaros, principalmente em telas em óleo, certo? Como também a gente vai ver, e eu vou colocar aqui, tem obras caríssimas de uma artista que eu vou mostrar, que é colagem. Colagem é papel. Papel, então, traças. Então, precisa ter muito cuidado com traças baratas. Então, é muito importante esse cuidado. Mas tem detetização? Tem, mas de vez em quando isso acaba, né, aparecendo. Então, ninguém foge. Você pode ter a casa mais limpa, mas às vezes acontece, né? Então, queira ou não, é muito importante isso, climatização, porque até inibe algumas traças, que aí a gente vai, chama de intermitentas, né, que são cupins, traças, o apodrecimento também de madeira, por exemplo. Às vezes eu posso fazer exposição que tem esculturas de madeira. Uma coisa muito fria, ele pode também fazer com que aquelas obras que é de madeira, ele sofra um mofo, né? Possa haver uma decomposição do material, uma despigmentação. Então, é muito importante isso. Então, são detalhes que a gente sempre precisa estar atento. Então, a maioria não digo a maioria, mas grande parte, eles têm um chamado filtro de ar. Não é o filtro do próprio ar-condicionado, é o filtro próprio que se compra em indústrias, que ele filtra esse tipo de micro-organismo, tá bom? E aqui, vamos passar para o som. Vocês viram que a colega, né, a Ana, na maquete dela, ela colocou um som, uma ambientação carnavalesca. Eu achei muito interessante, porque ela, né, nas nossas primeiras aulas, nós fizemos essa pincelada do que é importante ter como elemento. Então, o uso de recurso de som, ele ajuda a trazer um ambiente leve, ele também pode ser um som que faça com que pessoas, né, com necessidade de acessibilidade, ele possa ouvir a descrição ou compreender, ele pode ser também um ambiente que ajude a sua ambientação. Então, esse recurso ele é super bem-vindo, tanto para trazer um clima leve,
como, por exemplo, se eu vou fazer uma exposição que remete muito à natureza, por que eu não trazer um som de vento, um som de pássaro, alguma coisa que remeta, que faça com que aquele visitante se sinta dentro? A gente viu, né, algumas obras, quando elas são imersivas, aquelas que são projetadas, eles têm esse cuidado. Então, uma galeria não precisa ser aquela galeria todo mundo em silêncio, você pode também trazer um ambiente, é claro, vai depender da construção curatorial, certo? O som, ele pode sim trazer uma música ambiente, ele pode ser moldado de acordo com as estações do que é bom o ouvinte trazer para contextualizar com as obras. Como vocês viram naquela exposição virtual minha, a ideia minha foi, traga elementos que a pessoa lembre que ali é um mercado. Então, ou até mesmo vou fazer uma exposição que contemple todo mundo. Então, ela pode ter um áudio-guia, né? Que vai fazendo com que as pessoas, entre elas, já sinta compreendendo o processo curatorial, ou uma explicação, um áudio, que faz a pessoa navegar naquelas obras, certo? O planejamento, ele deve haver sempre ter esse cuidado, que o som ambiente, ele também faz também uma forma de aconchego, certo? E Tatiana, pode falar. A gente tem falado muito sobre exposições, principalmente no sentido de não serem obras que estão à venda, né? Existe uma diferença logística em relação à exposição que tem o cunho com intenção de vender a obra do artista e aquela que está só para exposição, para o público poder olhar? Tem sim. Eu já fiz exposição que é de cunho, eu vou chamar logo de cunho comercial. Tem a primeiro lançamento, né? A maioria das pessoas, ela faz um vernissage um dia, lança, chama todo mundo, convida imprensa, convida familiares, o artista, e ele lança, né, as obras para venda. E aí a gente sempre tem tipo um adesivozinho, fica uma pessoa, é claro, a gente contrata uma recepcionista, e ele, claro, no dia do lançamento, ele fala sobre o processo de obra, que a exposição e as obras estarão à venda e que elas serão vendidas no final do período de exposição, né, expositivo. Então, as pessoas que se interessam, a gente coloca já um adesivozinho, né, marcando e anota. Então, fica uma pessoa lá justamente cuidando disso. Então, existe sim exposições que ela tem um período de lançamento e fica lá sendo expostas até, vamos supor, ou longa ou curta de duração. Eu digo longa duração, uma exposição de 30 dias considera-se de longa duração. Curta duração é exposição até 15 dias, é curta, tá bom? Então, já tive exposições que foi apenas uma semana. Por quê? Porque a maioria das obras já estavam, elas já tinham praticamente o artista, ele expôs, mas com a maioria das obras dele já tendo pessoas que queriam comprar, certo? Colegas que realmente já tinham, eu acho que pedidos, pronto, a palavra seria essa. Já era uma exposição, já praticamente todas as obras já estavam quase vendidas. Entendi. Então a venda ela não acontece ali no momento da exposição, né? Não, ela não digo o que acontece, né? A exposição é uma forma de divulgar a obra do artista. A maioria das pessoas, diferente daquelas obras, viu, Ednas, que são obras já de artistas que já foram adquiridas por colecionadores, e eu digo isso à fundação, eu vou só desligar, gente, aqui que eu vou tossir. Tudo bem.
Eu vou de vez em quando interromper um pouquinho, viu, gente? Mas assim, por exemplo, a Fundação Edson Queiroz, elas já são obras adquiridas. Então, ali são exposições que são feitas para mostrar a coleção daquela instituição, certo? E elas não o acervo da Fundação Edson Queiroz é enorme. Eu até tive uma professora que trabalhou, ela até levou a gente, não sei se alguém conhece, deixa eu ver agora mesmo, Cecília, não é a Cecília que vocês vão ver, Cecília agora, esqueci o sobrenome dela, tem um cabelinho cacheado, depois se eu conseguir lembrar, e ela foi contratada para fazer uma manutenção e uma organização do acervo da fundação. E foi nesse período que eu tive e fui aluna dela, de curadoria também, só que no processo mais museológico. O curso que eu estou dando aqui vocês é montagem de exposição, seja ela qualquer exposição que vocês queiram montar. Se eu for pensar um outro processo de montagem de exposição museológica, tem toda uma outra pegada, que eu não como é que se diz? Que eu não aprofundei aqui, que seria o processo de conservação, certo? De recebimento de obras muito caras, só dei algumas pinceladas que vocês podem, sim, solicitar. E essa solicitação, ela tem todo um critério, certo? Então, eu não quis me aprofundar nisso, porque eu queria muito, e a ideia era pessoas que têm interesse em montar suas exposições, ou artista iniciantes, ou fotógrafo. Então, a pegada desse curso seria mais isso. Eu quero montar minha própria exposição, eu quero um dia pensar em expor, que não é necessário você ser um grande artista. Nós vimos isso, a Jamila e a Edna viu, que nós visitamos na Casa do Barão, um artista que ele era novo. Acho que foi a primeira exposição dele, ele tinha 24 anos, certo? E ele, até mesmo na descrição dele, ele se colocava como autodidata. Ele não teve um processo que muitas vezes algumas pessoas acabam passando, né, por toda uma trajetória que vocês vão ver agora, uma trajetória de crescimento nessa área, tá bom? Então, eu vou passar agora a parte que eu sinto que muita gente acaba pecando na hora da exposição, que é os textos e a legibilidade, né, dos textos que são colocados lá, principalmente para as pessoas que vão, né, visitar como é que se diz? A exposição. Então, os textos, gente, das exposições têm um papel de levar o visitante informações, né? Não é só estar lá o objeto. Beleza, eu vou admirar o objeto. Claro, vai depender muito da proposta. Mas se eu também quero levar, né, informações, essas informações, elas precisam ser curtas, né, com informações relevantes, exatas, e que tragam uma reflexão cuidadosa sobre a exposição. Então, essa forma de pensar os textos, as narrativas, é que às vezes acontece um esmero, que eu digo assim, um exagero. Aí eu quero contar, eu quero falar, mas colocam textos muito pequenos, que você não consegue fazer a leitura. E assim, muito distante, que até o tamanho, o posicionamento, parece que tem que abaixar o corpo. Então, sempre colocar textos na altura da visão da pessoa, para que a pessoa não precise, e se for, a gente vai ver aqui, um tamanho que dê para todo mundo visualizar, certo? Eu vou mostrar aqui. Então, a legibilidade, gente, do texto curatorial, tanto do título, que vocês estão vendo aí, até deixei como exemplo, para vocês entenderem. Essa legibilidade do texto é importante, tanto num cartaz chamativo, para entender o título, para entender o subtema, né? Vocês estão vendo aqui dois cartazes onde tem o título curto e o subtema.
Portinari, e aí fala entre traços e palavras. O realismo, aí coloca também a pegada, né? Um hiperrealismo e cita a proposta. Então, a legibilidade, então, eu coloquei aqui até mesmo escolha de letras, para vocês observarem, o tamanho, que é maiúsculo, que é minúsculo, o que é bom ser colocado, uma letra muito, que a gente coloca no design, né? Muito rabuscada, é bom, seria legível para dentro da exposição, ou esse tipo de letra é muito mais para a parte publicitária, certo? Então, é muito importante vocês pensarem nisso, certo? Pronto, passou aqui. O segunda coisa que eu quero que vocês entendam é tipo, família e o corpo. A tipografia é um conjunto de características de desenho, como vocês viram ali em cima daquelas letras, que pesam muito, né? Nesse contexto da família da letra, e aí eu vou botar uma letra de um tipo, uma letra de outro, não. A família que vocês estão vendo quando você faz a questão da escolha no Word, essa aqui são as famílias. Elas podem ser light, ela pode ser em itálico, ela pode ser em black. Então, se eu escolho um tipo de família de uma letra, eu tenho que seguir todo o padrão, certo? Para que não haja muita mudança de tamanho de letra, certo? Então, é um ponto crucial a escolha da tipologia. E aí, coloco aqui, gente, uma legendazinha, né? Vocês viram aí, Tarsila do Amaral, fala o nome da obra, aqui se coloca também o tipo, né? De que, como foi feita a obra, se é a óleo, qual a cor, né? Então, da onde vem esse acervo, certo? É importante se ele é. Claro que a maioria das disposições tem um acervo de quem é, da onde vem aquela obra, certo? Às vezes é muito importante. E olhe como são títulos, são letras grandes, não muito pequenas, que tem um espaçamento, certo? Então, isso é uma legenda que fica próximo à obra. Olha aqui que eu quero que vocês observem os tipos, né, aqui, de informativos. Qual que seria aqui, vocês, vendo esses dois tipos aqui, além do 3x4? É um título que convida, como se fosse aqui um texto curatorial, e aí qual desses textos curatorial vocês achariam que estariam bom visualmente? Vocês vendo, me digam aí. Esse mais quadrado, né? Por quê, Edna? Que é melhor para ler, para entender. O texto Pronto. também parece mais curto, Visivelmente, né? Visivelmente é mais simples. Isso daí é importante, gente, quando na construção de você colocar uma legenda. Isso é que eu estou fazendo. Tu imagina que a gente viu, Jamila viu e a Natasha também. Nós fizemos uma visita e eu pedi que vocês prestassem atenção. E agora vocês vão relembrar por quê? Porque em uma exposição eu vi, parece menor o texto para ler. E justamente, quando ele está aqui, viu, Jamile, nesse retângulozão, você já dá até aquela preguiça, né, de ler. O ser humano tem preguiça de ler, né? Vocês sabem. Sim, aí, tipo, a pessoa, a primeira, né, tipo, é muito longo, o segundo, tipo, até que não é tão longo assim, a pessoa acaba lendo tudo, né? Acaba lendo, tem uma letra lá proporcional. Então, e é muito importante isso, gente, textos curatoriais sucintos, legendas sucintas. Se eu quero, que a gente acho que foi na segunda exposição, né, Jamile, que tinha alguns poemas, eu achei muito importante uns poemas que ele colocou naquela, como se fosse nos, como é, meu Deus, agora o nome? Que a gente coloca roupa? Cabides, pronto. Eles colocaram, Edna, uns poemas no cabide, parecia bem intencional, fizeram lá como se fosse pano, né, um tecido, e lá tinha os poemas. Só que o artista,
Jamile, você viu que ele pecou, tinha algumas outras informações, eu não sei se pela obra ou para explicar, que ele fez um quadradinho muito pequeno. Eu queria ter lido aquilo, mas estava tão pequeno que eu ia ter que me agachar e me aproximar. Eu fiz um curso, alguns meses atrás, de escultura, né? E aí, no final, nós fizemos uma exposição e as nossas obras ficaram lá por, eu acho, um mês e meio, mais ou menos, na exposição. E aí, lá, a gente utilizou o QR Code, então a pessoa apontava a câmera para o QR Code e aí abria uma página com uma obra, uma imagem da obra, o nome do artista, né, e a descrição da obra. É uma opção também, né, porque daí no celular fica mais simples de aumentar a letra, de virar, é mais... Acho que acaba tendo um pouco mais disso. Agora, o lado ruim é que a pessoa tem que estar com o celular, né? Edna, obrigada por você ter conduzido um pouquinho aí e colocado a sua percepção. Gente, eu vou de novo pedir mil desculpas, mas de vez em quando eu vou ter que sair, porque eu não queria cancelar essa semana, viu? Para a gente concluir o curso, vai ter carnaval, a escolha até desse período, né? Foi necessário, eu sabia que ia ter esse contratempo, né? Por conta de carnavais, as pessoas já começam a viajar nessa semana, né? Para vivenciar o período de carnaval, tá certo? Então, vamos lá. Então, é muito importante que a gente pense legendas sucintas. Se for necessário algum texto explicativo, que ele seja, e a gente vai ver aqui, que ele seja bem expresso, mas de uma forma que a pessoa leia com mais carinho aquelas informações, porque estava belíssima aquela exposição dos poemas. Porém, essa questão do tamanho faz realmente com que as pessoas elas deixem de apreciar o processo que aquele artista construiu, mas não por ter sido ruim, mas às vezes pela condução e pela escolha do tamanho de uma letra, entendeu? Tem informações demais. O mundo hoje infelizmente, claro que você vai para uma exposição, é ótimo, mas se ela tem muito texto, muita coisa, se eu não demando o tempo suficiente para aquilo, para apreciar aquela exposição, eu vou realmente também pecar, né, por isso. Então, um exemplo que a gente coloca acima é exclusivamente isso, né, longo demais, a gente dá um espaçamento para entrelinhas, né, um texto, ele é alinhado, justificado, ele é legal, mas às vezes até dá esse um pouquinho longo, então, se para a esquerda ou para a direita, também ajuda nesse processo criativo e que não cansa tanto, de como se fosse muita linha, muitas palavras. Então, é um ponto que você precisa. E aí, falando aqui da legibilidade, eu trouxe também explicações para que a gente entenda o processo, porque às vezes as pessoas só veem as exposições, mas não compreendem esse processo, né? De fator, de cor, que a gente também vai ver aqui, escolha de cor, legenda de cor e distanciamento, certo? Eu quero colocar aqui a distância da leitura, né? E da altura. Então, distância para a leitura até 5 metros. A gente que faz, gente, vamos lá. Quem aqui já fez exame oftalmológico? Então, é nítido que a gente, para a visão humana, ter uma distância e o tamanho da letra é importante. É impossível a gente ler coisa muito pequena, né, do tamanho, vamos supor, de uma bula de um remédio, está pregado na parede e eu me distanciar de lá. Então, às vezes, até o processo do quadro e a localização não me faz estar muito próximo. Então, eu preciso pensar isso, a distância que a pessoa vai estar,
até pelo a conjuntura que eu coloquei, e também é nítido você também entender que aquelas obras não precisa você fazer uma leitura em cima da legendazinha. Então, se está muito pequeno, você vai ter que se aproximar. Então, se eu quero manter e que o meu visitante tenha um distanciamento, ele consiga ler, eu preciso respeitar isso. Distância da letra e tamanho de centímetro, entendeu? 10 metros, mais ou menos 10 centímetros a letra. Então, isso a gente vai ver, e aí eu coloco também as questões das proporções, né? É uma consequência. Então, essa hierarquia de informações para o leitor é importante. O tamanho. Então, se eu coloco uma distância para a obra, eu preciso também entender isso, o tamanho da letra. Eu não posso colocar uma letra de 10 centímetros, muito pequenininha. 10 centímetros, isso não é o tamanho da letra do computador que eu estou digitando. É centímetros, entendeu? Não é aquela letra que está lá no Word 10, não é 10 centímetros, 20, entendeu? Então, essa proporção é sim, em centímetros, em caracteres. Então, a gente vê aqui, né? Então, é preciso conhecer isso. Então, é importante você pensar e entender a distância e também o tamanho da letra. Na publicidade, a gente vê muito isso, ok? Outra coisa que é importante, escolha de cores, certo? Aqui eu vou colocar para vocês a escolha, a cor, certo? Combinada com a escolha da letra. A corzinha da letra que eu vou, vamos supor, fazer um cartaz ou fazer uma legenda. Ah, minha parede é branca, então vou fazer uma legenda preta. Vou escolher que cor. Quais são as cores que combinam? Então, as cores acima, aqui abaixo também, mostram um contraste, né, dessas cores e as combinações delas. Por que a gente vai ver isso? O que é que combina? O branco com o azul, com o verde, então é ótimo. E aí, no vermelho, eu poderia colocar o branco, ele se destaca bem, o verde também se destaca bem no branco, o azul, se eu tenho um folderzinho ou um papelzinho de legenda e combina com o azul, e aí a gente vai ver outros contrastes que, se eu pudesse misturar, se combinaria, certo? Então, preto combina com laranja, ok. Com branco, ok. Com laranja, ok. E aí a gente vai ver agora embaixo, aqui, na próxima slide, são as cores que não combinam, que a gente tem até uma aflição de ver. Então, essas 3 linhas seguem e mostram um contraste que menos deve ser usado, né? Então, que complica um pouco a leitura, né? Então, que pode até causar uma... Olha as duas de baixo. Olha como nas duas de baixo, gente, até para você fazer uma leitura, você acha que a letra ela está tremendo, tem alguma coisa que faz aquele ruído visual. Então, nunca utilizar esse tipo de cor. Azul com vermelho, vermelho com azul, você quase que não enxerga direito. O verde com o vermelho. Então, ele causa esse ruído, uma vibração visual, entendeu? Que cansa a vista da gente. Então, nas escolhas, até mesmo nesse processo de construção de layouts para exposição, tem que se pensar nisso, certo? Que faz esse... Vocês já tinham visto isso? Alguma exposição que chegou até esse tipo de cores? Meninas? Acho que nunca vi exposição, eu vejo mais cartaz, assim, tipo, na História, rua, assim, né, que mostra esse tipo de coisa. Então, quando eu for escolher, que a gente viu lá acima, é importante, porque eu estou fazendo também a identidade visual. E isso vai depender muito na escolha.
No próximo, a gente vai ver aqui uma identidade visual, que até eu vou refletir algumas coisas. Olha aqui, voltando um pouco, né, quando a gente vê a questão da escolha, mas também você vê as especificidades, né, e se aquele artista, Jamile e Natasha, se ele tivesse colocado um texto onde ele tinha colocado algumas explicações de poema muito pequenininha, se ele tivesse colocado assim, próximo às obras, ficaria legal, teria, né? Acho que a maioria das pessoas teriam lido. Então, numa exposição, contudo, a maioria dos rótulos ou legenda, ficha técnica, banner, informações adicionais, elas precisam receber esse cuidado do distanciamento e do tamanho da letra, certo? Para não prejudicar as pessoas e desestimular o espectador, né, a ler, porque desestimula. Uma coisa muito pequena, ou então com muita informação e pequena, além de ter muita informação e ser pequena, desestimula total as pessoas a pararem para fazer a leitura, certo? Então, há algumas regras que eu vou colocar aqui, básicas, que vocês precisam entender. Não precisa copiar, eu vou depois, não se preocupe, no final do curso vocês vão receber todo o material, viu? É porque tá um pouco corrido para mim algumas coisas, mas eu vou mandar, a gente vai mandar todo o material, os links dos vídeos, tá? Então, vamos lá. Mesmo um texto que possua para ser lido de perto, você tem que usar um tipo de corpo de letra que seja bem legível e um tipo a gente chama pontuação, que é a altura da letra, certo? 14. Vocês veem, se vocês observarem, eu vou até colocar depois num texto meu, os meus slides, eu procuro colocar sempre o tamanho de letra 20, 35 nos slides, que vocês estão vendo aqui comigo, que eu às vezes projeto grande. Olha o cuidado que eu tenho no processo de você ter uma visão boa do que está sendo escrito. Por quê? Porque é importante, gente. Não fica aquela coisa que você... Às vezes a pessoa enche, eu prefiro colocar muitos slides e que ele seja sucinto, com informações e letras grandes que vocês também visualizem, certo? Que faz com que vocês tenham uma leitura. Evitem também alguns textos justificados. Vocês veem que às vezes eu coloco textos justificados, às vezes eu coloco textos de modo esquerda ou direita, né? Procuro ter sempre esse cuidado, né? Quanto maior a distância para o leitor, maior o título, maior a letra, entendeu? Para quê? Porque isso é importante. Letras maiúsculas sendo letras maiúsculas, letras minúsculas. Se eu for usar, claro, os títulos vão poder ser todo em letras maiúsculas, né? Isso é importante para se destacar. Então, esse critério, símbolos, eu posso estar colocando, Tatiana, símbolos em título? Pode, mas tem que ter justamente questão e pensar essa relação, o contraste do texto, o fundo, tá bom? Olha aqui, eu fiz um fundo com várias letras, mas eu coloquei uma caixa, né, num fundo que possa haver uma leitura. Isso pode acontecer, sim, havendo esse contraste. Olha aqui, isso aqui é intencional, viu? Mas às vezes acontece. Tem gente que quer utilizar uma foto e quer colocar um texto. Você consegue enxergar, gente, o texto aí dentro, né? Claro que a pessoa queria dar destaque a esse ladrilho. Você não consegue enxergar, você não consegue fazer a leitura. Principalmente a escolha da letra foi errada, a cor. Mesmo que eu colocasse um preto, não iria contrastar com a cor de fundo, ou um branco que está contrastando, aí vocês estão vendo. Então, você fica quase, a letra ela se torna invisível. Agora, olha o que eu fiz. Mas eu quero usar um fundo, uma fotografia. Eu posso fazer isso, mas eu tenho que respeitar justamente uma caixa de texto,
com informação clara, com informação legível. Por que eu coloquei a caixa de texto agora, usando justamente o que eu tinha falado anteriormente? A escolha da letra. O que eu escolho, a cor que vai dar um destaque para a informação, que ela pode haver uma harmonia com a cor que está sendo abordada na imagem, certo? E ela é legível, a informação é legível. Vamos passar aqui para outra. Então, o processo das legendas, de cada objeto, a gente vai ver também que não só de quadros, também às vezes tem aquele objeto que fica naquela urnazinha, com aquelas informações sendo claras. Gente, eu vou só parar um pouquinho só aqui, porque eu vou tossir agora, porque está dando tipo aquela coceira na garganta. Então, eu sei que vai estar um pouco comprometida a aula por conta da minha tosse, por causa da garganta irritada, viu, gente? Mas está dando para entender, gente? Vocês me ajudem falando, né? Que vai me ajudar bastante, até diminuir um pouco a fala. Então, a legenda, gente, tem que ser algo... vocês estão vendo essas informações aqui, são informações claras, objetivas, tendo espaçamento, certo? Nas informações. Então, o objetivo da legenda é informar ou esclarecer, mas que ela tenha essa nitidez do tamanho da letra, né? Se eu coloco algo numa urna, e nessa urna ela tem que ter, ela é deitada, a proximidade dessa letra precisa ter, né? Ser visível. Vai cair a luz, vai refletir a luz, às vezes a gente viu os artefatos, né, e as urnas, tanto de acrílico como de vidro. Então, dependendo do foco da luz, pode refletir no papel. Então, a escolha desse papel, ela tem que ser também importante, né? Essa etiquetazinha de esclarecimento do artefato é importante, né? É um suporte. Ou ele está na parede, ou ele vai estar num pedestal, que a gente vai ver também os suportes, que eles podem também fornecer esse elemento, certo? Olha aqui os suportes que a gente também precisa entender, também nesse momento da exposição. Ela pode ser assim, uma exposição que o suporte ele vai servir tanto como de estrutura para ajudar o elemento, que é o quadro, como também ajuda no processo expositivo, né? Tanto na fotografia como molduras nas paredes, que a gente viu, algumas molduras elas não podem ser colocadas na parede, como a gente já de vez em quando falou aqui. Então, ela entra como elemento, né, da exposição. E fica muito comunicativo, né, no sentido criativo, de dar uma ambientação, e elas são importantes para ajudar até mesmo a obra, né, nesse momento, né, de colocação, de organização física, né, nesse processo. Olha aqui um outro suporte, né, que é obras pequenas que possam ser colocadas de grande quantidade, às vezes colecionadores. A gente vê muito gente fazendo exposição de cordéis. Os cordéis são pequenininhos, algumas exposições de cordéis, eu já vi até aquela estrutura de varal, com um pregadorzinho, mas ela pode também receber uma outra estrutura, né? Até mesmo um acervo que cuida, que coloca, como também a foto. É outro processo aqui que vocês estão vendo, são fotos, e olha como é que ela está sendo colocada, né? Utilizando, né? Que realça, traz uma ambientação. O mobiliário é importante, sim. O material físico, numa exposição. Tatiana, precisa passar o slide. Ai, aqui não.
Oh, desculpa. Obrigada, Edna. Pronto, agora vocês estão vendo, né? Então, essa ambientação de mobiliário, ela é importante, processo físico, tanto aquela exposiçãozinha que eu coloquei para vocês, como também essa, para realçar. O objeto ele pode ser pequeno, sim, mas se eu organizo de uma forma que aquilo faça com que o visitante ele passeie, né, e tenha uma exposição de forma mas ela está havendo uma organização visual do que está sendo exposto, tá certo? Então, essa expografia ela é importante. Eu utilizar ambientes e materiais físicos, suportes, para justamente vitrines, que a gente vai ver agora há pouco, cabines que a gente viu, né? Araras, vocês viram também aquelas araras para colocar os poemas em suporte, né? De como se fosse numa, numa coisinha de roupa, né? Então, eles são utilizados de várias formas. Cabidezinho de roupa, né? Tinha arara, o cabidezinho que colocava lá, e o texto do poema. Então, eu posso fazer essa de forma criativa, essa ambientação. Aí, o meu custo de uma exposição, ela fica lá embaixo, do que eu fazer uma exposição só com molduras ou com coisas que vão deixar a exposição cara. Olha aqui outro processo expositivo de museus, e os museus estão se adaptando, criando até mesmo paredes falsas de suportes que eles possam Ainda receber. não passou, né? Edna, obrigada. Foi. Vocês estão vendo agora, né, gente? Pronto. Essa é uma parede falsa, né? Com suporte de tipo de aço, para justamente colocar e receber os quadros. Esses são quadros pesados que também. E aí depende do museu, do local, tem muitas obras, e às vezes eles querem expor, tira, coloca quadro, e eles utilizam esse tipo de artefatos, tá bom? Aqui a gente está falando muito de material. Olha os materiais que a gente viu, urnas, tanto em acrílico como vidro, para expor e conservar os materiais, certo? Então, isso a gente chama também de mobiliário que ajuda no processo da exposição, certo? Eu vou deixar aqui um pouquinho, ele pode ser, às vezes, obras de madeira. Então, ter suporte que sustente essas obras é importante. Cubos de madeiras, certo? Ou mobiliários que possam receber esses artefatos. Então, vamos lá. Eu vou, para a gente passar aqui para o processo que eu queria também, e eu falei para vocês que a gente vai visitar uma exposição agora, e pensar esse processo também, que é a planta baixa, certo? Eu vou agora parar aqui essa apresentação, para a gente ver uma exposição de uma artista, não sei se vocês conhecem a Beatriz Milhares, que ela tem uma exposição, e a obra, ela é uma artista em vida, que tem obras, e brasileira, que tem obras caríssimas, né? E aí eu vou mostrar, para quem não conhece essa artista, a gente vai passear um pouquinho aqui nessas obras dela. Eu vou só colocar aqui agora. Peraí, que eu só vou dar uma parada. Peraí.
pela exposição Beatriz Milhazes, Avenida Paulista. O objetivo dessa exposição é uma grande retrospectiva da artista Beatriz Milhazes, reunindo pela primeira vez toda a sua produção a partir de 1989. Aqui no Itaú Cultural estão reunidas gravuras e colagens da Beatriz Milhazes. Embora Milhazes pratique a pintura desde os anos 80, a gravura e a colagem ela começou a fazer em etapas posteriores. A primeira série de gravuras é de 1996 e a primeira série de colagens é de 2003. O que a exposição aqui no Itaú procura mostrar é como esse processo de trabalho foi construído em, digamos, paralelo ao trabalho de pintura desenvolvido por ela. Então, é importante pensar, a gente ver, por exemplo, como nessa colagem de 2004, chamada Gamadinho, como a gente pode perceber a estruturação dessa composição. Você vê que ela está organizada a partir de 4 quadrados, que seguram, e que ela aplica depois outros quadrados menores, que são estruturas geométricas, que vão segurar essas formas, digamos, mais orgânicas ou decorativas, se você quiser. E é interessante que o papel que ela usa aqui, no caso, que é uma mistura de papéis, digamos, acetatos, papéis normais, mas tem também uma série de embalagens de chocolate. Essas embalagens, quer dizer, elas estão aqui, claro que elas trazem essa memória do chocolate, traz a memória do que ele significa, mas é interessante também já observar que desde o início, quer dizer, a Beatriz falar sobre reúne, acumula esses papéis no sentido de produzir uma espécie de padrão abstrato. Quer dizer, a repetição deles, que a gente vai ver em alguns outros trabalhos, são verdadeiros padrões abstratos, já como se ela estivesse desfazendo a identidade deles para surgir numa outra identidade que é a do trabalho dela. E uma obra também importante, que também é do ano anterior, que é essa série de gravuras feitas em 2003, é essa Bibi, que também a gente consegue perceber claramente toda essa questão dessa espécie de grade que está por trás do trabalho, como que amarrando uma espécie de engenharia que segura e permite que essas formas aqui na frente tenham movimento e excitem, provoquem o olhar. É interessante que Bibi é uma gravura importantíssima, porque ela é uma gravura extremamente sofisticada, ela é feita de muitas camadas, de diferentes impressões, assim, diferentes entradas na máquina, para resultar nessa imagem final, que você vê que cada cor, cada linha é uma diferente impressão. Quer dizer, o que é interessante pensar nesse processo, que é o da gravura, que tem, de um lado, essa ideia de colocar cores, então, portanto, um pensamento de pintura, e, ao mesmo tempo, um pensamento de colagem, que você vai sobrepondo formas e cores nesse plano. Essa colagem Sabor Cereja, de 2005, como podemos ver, ela já é uma composição muito mais complexa e elaborada, quer dizer, se comparada, por exemplo, com a simplicidade de Gamadinho, que é extremamente precisa. Aqui você tem já uma fragmentação do plano do fundo, com diferentes quadrados, diferentes aplicados ao fundo, e o surgimento dessas linhas verticais, que começam, então, a construir a dinâmica da composição. E o aparecimento desses círculos, a expansão deles, surgimento como se eles começassem a se movimentar por aqui. Começa também uma coisa de sobreposições de papel, criando transparências, que é uma coisa que ela vai buscando e aprofundando cada vez mais também nessa linguagem da colagem. Passando para essa outra colagem de 12 anos depois, papel japonês em amarelo e laranja, quer dizer, a gente tem a estrutura dos quadrados, a gente tem o jogo dos círculos que engatam, que criam toda uma movimentação de volumes num plano na frente, e tem uma coisa muito interessante. Aqui aparece um pequeno fragmento da Bibi,
Ou seja, a Beatriz ela trabalha em torno de um imaginário dela, que são essas formas de flores, rosáceas, círculos, arabescos, fitas, bolas, enfim. Ao mesmo tempo, ela também sempre esse é o princípio formal, o imaginário dela. Mas é curioso como ela, com o tempo, ela vai incorporando o seu próprio trabalho. Ou seja, como no caso aqui, você tem esse fragmento de Bibi, que é uma sobra de uma para, né, de uma das provas da gravura que ela utiliza nessa colagem. É como se ela se repetisse, mas é porque a Beatriz acredita que, em repetindo-se, ela encontra e cria a diferença. Essas duas colagens aqui, Surreal e Square Party, olhando assim à distância, elas lembram uma planta baixa, um plano que você vê de cima, né? Quer dizer, e é interessante, na medida em que a gente vai chegando perto delas, né, perceber que são como se fossem umas zonas, né, onde as formas estão distribuídas. Elas são uma espécie de núcleos, como chamou o Frederic Pohl, né, onde você encontra, de uma certa forma organizada, por exemplo, uma série de folhas ou vegetações, né, quer dizer, que se repetem. Você tem aqui uma copa de uma árvore, você tem esse grupo de círculos aqui, você tem também, novamente, formas vegetais, com umas volutas na parte de trás. Você tem essa coisa dos papéis coloridos, papéis monocromáticos, né? Você tem aqui, de novo, você tem como se fosse uma caixa, né, de motivos, né, que se sobrepõem de formas geométricas e formas orgânicas, né, que, na verdade, que é o seguinte, quer dizer, é aqui que, nesses núcleos, condensam, digamos assim, uma espécie de todo o repertório da Beatriz, né, quer dizer, e é curioso essa organização como se fossem caixas, porque é assim que ela trabalha com as colagens. O estúdio, né, no estúdio dela, a parte que faz colagem, está todas as formas, todos os papéis, tudo que ela considera possível, né, já está organizado em caixas, né, em compartimentos que ela faz novas combinações. Quer dizer, de novo, afirmando sempre essa questão, o repertório, né, e o exercício de novas combinações, de novas repetições, né, entendeu? Como forma de transformar e de mudar a nossa percepção, né, de propor formas de mudar a nossa percepção. Se, como no caso dessas duas colagens e em outros trabalhos da Beatriz nessa exposição, você pode ver uma espécie de concentração, né, quer dizer, de encaixotamento, né, de tudo dentro deste plano, né, você tem composições que vão justamente num movimento contrário, né, quer dizer assim, como no caso do Love em branco, né, que você tem esse eixo negro, né, e que ele vai ganhando vai se expandindo, né, nesse espaço branco que vai e se prolonga para a parede, né. Curiosamente, a gente tem aqui um pedacinho da Bibi também, né, que aqui dando um foco de cor, um olho central aqui na coisa, que depois se movimenta. Aqui nós temos um outro pedacinho também da Bibi aqui, entendeu? Assim, e essa aqui, que é o passeio, né, que tem esse eixo central, né, como nas composições lá de 2004, né, mas uma total fragmentação desse plano de quadrados por trás, né? Quer dizer, se você tem aqui quase que um efeito totalmente assim pictórico, né, de sobreposições de papéis de diferentes cores, né, e ao mesmo tempo que tem essas formas orgânicas de flores, né, essas folhas largas aqui com esses pequenos detalhes, papéis floridos, né, de temas floridos, né, que tem e que lembram, tem duas questões assim, praticamente nesse trabalho, que é uma memória de Matisse, que é um artista que tem muito a ver com a questão que a Beatriz trabalha, que é a linguagem das cores. Por certo, ele está presente, né? Ele é sempre uma memória, uma referência no trabalho dela, né? Mas é interessante também, quer dizer, é a própria ideia de colagem, que para o Matisse era uma coisa super importante, assim, foi o que ele fez no fim da vida, os papiers collés, né? Quer dizer, que ele colava, pintava e colava, né? Quer dizer, e era um
de formas orgânicas desse tipo também, entendeu? Assim, né? Agora, é interessante como esse mundo de formas orgânicas, de rosáceas, de folhas, de flores, de buquês, de volutas, né, como se fossem trepadeiras, né, assim, é essa memória de que o trabalho tem sempre uma questão de paisagem. Aparece essa questão da paisagem em uns tantos trabalhos da Beatriz. Essa série que a gente está vendo aqui, né, por exemplo, agora aqui no caso dessa gravura Dovetail, que é uma gravura de 2019, a última que foi feita, né? Quer dizer, e que você tem, de novo, essa noção de que você está vendo os acontecimentos aqui dentro, né? Eles descrevem um movimento de paisagem, né? De passagem de formas, essa coisa do movimento das... Vou parar aqui só para a gente contextualizar, né? O vídeo ele fala todas as obras dela. Agora, olhando para essas obras, gente, vocês imaginariam que eram obras de colagem? Bora lá, quero a participação. Hein? Edna, Natasha, vocês imaginariam que essas obras aí dela eram colagens? Alguém? No início não parecia, né? Parecia mais uma pintura. E aí, depois que ele começou a falar dos quadros e da questão geométrica, e aí deu para a gente começar a pegar as coisas e perceber que tinham camadas, né? Assim. Pronto, que você via, né? Porque é impossível você ter uma pincelada muito reta, né? E ali eu também, quando ela tem uma obra dela, né? Se eu não me engano, a Fundação Edson Queiroz, e ela também veio expor também. Acho que a exposição dela foi muito rápida. Eu jurava que era pintura também. Mas aí depois que eu li que era colagem, gente, mas assim, é uma perfeição, é bem. Você nunca imaginaria assim, sentido. E como ele falou, ela faz superposições. Ou seja, são papéis em cima de papéis. É uma técnica, até assim, é muito longa, eu até trouxe uma fala dela, ela falando do processo dela. Ele vai mostrar aí, mas eu não quero passar 22 minutos aqui, que tem outra exposição que eu queria, da mesma artista, e como, de acordo com o local, como às vezes algumas exposições, do mesmo artista, elas levam outra perspectiva, de outro jeito, tá bom? Então, eu vou pegar um outro vídeo, vou parar esse, viu, gente? Depois eu boto o link. Como é legal. Outra coisa que eu vou só voltar bem aqui, rapidinho, uma coisa aqui que eu quero que vocês trouxe também intencionalmente, para vocês prestarem atenção no detalhe. Deixa eu ver se eu não fui demais. É uma hora que ele mostra que um texto... Deixa eu ver se foi aqui. Pronto, olha atrás dele o tamanho do texto e a letra. Isso daqui não dá legenda, mas um textozinho parece que tem uma explicação da obra. Deixa eu ver, vou parar bem aqui. Olha o tamanho do texto, deixa eu ver, eu vou botar aqui para ver se ele sai paisagem daqui. em uns tantos trabalhos da Beatriz. Observem essa série que a gente direitinho. está vendo aqui, né? Por exemplo, olha a agora coluna, aqui no caso dessa ver, gravura, né? Milhazes, reunindo pela primeira vez toda a sua produção a partir de 1989. Aqui está o Cultura. Só voltar um pouquinho, só para vocês observarem que no início ele vai ter a parte da parede, que é o texto Olá, editorial. bem-vindos. Estamos aqui hoje para realizar uma visita guiada pela exposição Beatriz Milhazes, Avenida Paulista. Objetivo... Pronto, olha o texto curatorial, olha as colunas, como eu falei para vocês, como é que está distribuída. Certo? Então, tem muita coisa, tem, mas a distribuição do texto não está tão, como que eu posso dizer, tão cheio. Então, ele coloca as informações em colunas e olhe que não é um texto justificado. Ou ele é esquerda ou é direita, tá certo? O posicionamento da letra. Então, é importante, gente, sempre a gente olhar e observar direitinho.
As legendas, tem a legendazinha, ela é sucinta, vocês devem ter visto, que é explicando a obra, tá certo? Eu vou Dessa parar, exposição é uma vou grande parar agora retrospectiva da artista e Beatriz colocar o outro vídeo, tá? Vamos parar aqui essa apresentação para colocar aqui o outro vídeo, que também traz uma exposição dela, mas de outra forma. E vocês também vão ver outros suportes. E como, às vezes, dependendo do local, eles fazem exposições bem diferenciadas. Isso é para até você ver como, às vezes, o processo expositivo ele é bem dinâmico. São escolhas, tanto do curador como do local, ok? Deixa eu agora colocar aqui a apresentação. Isso aqui foi no MASP e a outra no Itaú Cultural, locais diferentes, com a mesma, algumas as obras são as mesmas, e o processo expositivo também vocês vão ver o diferencial. Eu vou agora iniciar aqui e colocar no modo de apresentação para vocês. Aí já está. É a maior exposição de Beatriz Milhazes, uma artista fundamental no panorama da pintura internacional. Milhazes trabalha com um complexo repertório de imagens associado a diversos motivos, origens e fontes, sobretudo em pintura, mas também em gravura, colagem e escultura. Oscilando entre abstração e figuração, geometria e forma livre, suas composições são intrincadas, densas, multicoloridas e cheias de camadas. Suas fontes são diversas e plurais, do modernismo ao barroco, da arte popular à cultura pop, da moda à joalheria, da história da arte à natureza. O título da mostra tem o nome da avenida onde estão as duas instituições coorganizadoras do projeto, o Itaú Cultural, que expõe colagens e gravuras, e o MASP, que expõe pinturas, esculturas, desenhos e uma tapeçaria. Avenida Paulista é também o título de uma nova pintura doada pela artista ao museu. Com mais de 170 obras feitas a partir de 1989, esta é uma oportunidade única para se ver de perto e ao vivo o trabalho tão singular e multifacetado de Beatriz Milhazes. Esse vídeo foi mais curto, vocês devem ter observado, né, como o MASP, né, usou e dispôs as obras dela, né, vou até voltar só um pouquinho aqui. Que é um vídeo bem rápido, mas ele mostra... gravuras, olha, e o MASP, que expõe pinturas, esculturas, desenhos... olha o suporte. E uma tapeçaria. Avenida Paulista é também o título de uma nova pintura doada pela... Olha o suporte aqui das obras dela. Nessa exposição, esses materiais, que é tipo como se fosse adornos colocados na exposição, é uma forma e são materiais dela, essas são obras dela, né? Esses adornos aí que estão no teto. É claro, depende muito, ela vai levar esse material em todas as exposições? Não. Precisa ter o chamado um pé direito muito alto, que é a altura do teto. Então, dependendo do local onde ela expõe, esse material ele pode ser, né, estar na exposição, ok? E olhe como aqui foi diferente, né, essa exposição. Os quadros, eles estão dispostos nesse, vou chamar assim, de um galpão bem grande, né, e os quadros não estão em parede, estão no suporte de ferro com uma estrutura de madeira, certo? Que é onde coloca, que pode ser colocado o quadro, ok? Agora vamos para eu estou mostrando exposições um pouco mais modernas, eu vou colocar um vídeo de exposições para vocês verem as exposições clássicas, certo? Então, vou parar com essa apresentação e vou colocar uma outra de um artista que eu adoro, né? E aí a gente vai também trabalhar aqui com ele as cores de fundo, né? Pensado, né? Até mesmo diferente do convencional, eu posso assim chamar.
Não sei se alguém já chegou a ver essas obras, né, vou chamar assim, que são do Caravaggio. Eu vou colocar aqui Esta é Carla. vai passar só Carla está aguardando aqui sua pra- consulta médica. Ela paga R$ 250 mensais pelo seu plano de saúde. Este é Pedro. 1991, já dotado de uma certa experiência como passar pintor, um mas é pouco graças mais rápido, a uma carta de recomendação, etc., que ele consegue encontrar uma posição inicialmente muito modesta em Roma. Eu vou passar para a gente não ver a história toda de Caravaggio, mas as exposições É uma figura que aparentemente é muito pão dura e que mal o alimenta. Caravaggio então o chama de Monsenhor Insalata, ou seja, Monsenhor Salada, porque ele só dava salada para o Caravaggio comer. E o Caravaggio vai adoecer efetivamente nesse momento, ele vai para um hospital de indigentes. O Hospital de Santa Maria della Consolazione, na verdade uma igreja que tinha por trás dela uma hospedaria para indigentes, de fato, né? E ali ele é atendido, né? Tem que imaginar então esse artista um pouco mendigo, com as roupas rasgadas, com pouca alimentação e que tem que ser cuidado então por essas organizações quase que de caridade. Provavelmente é nesse momento que ele pinta esse quadro que ficou muito famoso, que é o Bacchino Amalato, né? O Baco doente. parar aqui, porque é um tipo de documentário, mas eu vou passar aqui justamente para a exposição que aconteceu. Pronto. Aqui a gente segue. Pronto. Quem gosta das obras de Caravaggio, depois... acho que está aqui. Acho que é aqui, já no final. O assassinato do Ranuccio Tommasoni pelo Caravaggio acontece em 29 de maio de 1606, numa região que é o Campo Marzo, próximo à Embaixada da Toscana, em Roma, durante uma partida do que a gente entenderia hoje como um jogo de tênis, né? Um jogo de bola e raquete. Então, aparentemente, devido à confusão, alguma confusão do jogo, o Caravaggio sai em duelo com o Tommasoni e acaba por matá-lo. Mas muito provavelmente isso tem raízes mais profundas ou dívidas de jogo. Se fala às vezes também em disputa ligadas a mulheres, né? Mas também pode ser que seja uma disputa política. Lembrando que o Tommasoni é, na verdade, ligado a um grupo pró-espanhol que vive em Roma, enquanto que o Caravaggio, a gente lembra, é mais próximo dos franceses via o Cardeal Del Monte. E, de todo modo, é um episódio pivotal, um episódio que faz girar toda a vida do Caravaggio a partir de então. A partir de maio de 1606, né, enfim, quando a situação para o Caravaggio... Eu acho que esse daqui não era o vídeo, gente. Peço aqui desculpas, não, acho que não era o vídeo que tem a exposição de Caravaggio. Acho que aqui é o documentário, mas não está passando a exposição. Vou ver aqui se vou acelerar um pouquinho, ver se chega a exposição. É justamente para a gente quando ver... liberado, está sozinho, sem as suas coisas. Esse documentário, ele também passa... vou até dar uma parada. A exposição do Caravaggio, que vocês devem ter... Se alguém deve ter visto ou ouvido falar, é uma exposição bem emblemática, porque é um artista do século passado, né? E as obras dele praticamente são fotografias, só que em pintura, tinta a óleo, certo? E a pintura dele é uma pintura que é uma fotografia. E as obras são obras escuras, e aí toda a exposição são feitas em telas, né? E essas telas também, elas levam uma cor muito forte. E nas exposições, a maioria das exposições são
são paredes vermelhas para justamente destacar as obras incríveis, né, do barroco, justamente, Edna. E a questão do processo expositivo dele é que ele colocam, né, na maioria das galerias, ou então justamente dos museus, são cores fortes, vermelho, preto, para destacar a obra, né, a obra dele, que é uma obra muito emblemática, muito forte a cor, muito tensa, que eu acho que vocês devem ter visto quando eu coloquei. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar, que foi essa exposição foi ocorreu a última exposição dele, se eu não me engano, foi em São Paulo. Deixa eu ver se é aqui. Vou procurar aqui exposição. Ver se eu consigo encontrar aqui enquanto... Eu até passei uma aula que eu dei, essa exposição. Muita gente falando, formou fila no MASP. Pronto, vou colocar aqui MASP, Exposição Caravaggio MASP. Faz muito tempo, né, que aconteceu, e foi uma exposição, pronto, está aqui até montagem. Ótimo, acho que era essa daqui, pronto. Eu encontrei. Vou pensar aqui o vídeo. Pronto, encontrei. É uma montagem que aconteceu, foi em 2012, essa exposição. E vou projetar aqui para vocês. Ele mostra todo o cuidado, né, com a obra. Então, é bom para a gente ver, e você ver a questão das escolhas, como quando você recebe uma obra muito cara, né? Então, a guarda desse material, o empréstimo. Pronto, vou iniciar aqui, gente. Tirei o som. Primeira vez que você tem esse volume de obras de Caravaggio saindo da Itália. Quer dizer, são obras que, na maioria das vezes, permaneceram em suas coleções ao longo desses séculos. Interessa daqui. Peço desculpa que eu acabei pegando um vídeo, que é o documentário. Olha aí a montagem. Olha como é que se está o processo. As obras vêm com curries, né? Que são as pessoas que conhecem o estado de conservação dessa obra, conhecem como essa obra se comportou ao longo do tempo que estava na instituição. Então, se as obras chegaram aqui, esses curris têm condições de saber se houve alguma alteração. E existe uma questão de higienização, né? Porque você coloca as obras em algum lugar, sempre tem um acúmulo de poeira. As caixas são preparadas para que, mesmo que tenha um deslocamento, se você vê as caixas, tem algumas caixas que eu falo, gente, eu vou fotografar, essa é a minha obra de arte. As caixas já têm essa proteção para as obras não balançarem dentro da caixa. É um processo longo, até se chegar a um consenso, até se definir os espaços, até saber quantas obras virão. As obras não podem viajar todas juntas, porque se nós tivermos um acidente aéreo, o que você faz? Todas as obras são perdidas. Apesar de nós termos uma documentação vasta sobre Caravaggio e sobre seus seguidores, muitas obras estão passando por análises técnicas, grafológicas e análises da forma de pintar para atribuição de autoria. E essa exposição discute um pouco isso também. Uma exposição interessante porque ela traz essa discussão rica da história da arte nos tempos de hoje. O São João Batista, que alimenta um cordeiro, é uma dessas obras, né? Ela é uma obra que tem todos os sinais, todas as características do Caravaggio. É uma obra em estudo, no meu entender, e eu acho que num curto tempo ela vai ganhar unanimidade, como ganhou a Medusa Burtola. A difusão feita pela imprensa, feita pelas publicações, é extremamente importante, todo mundo tem acesso. Mas a hora que você se depara com a obra,
que você sente a fatura do mestre, a hora que você percebe a dimensão com que ele trabalha as suas obras, como ele coloca o espectador dentro do quadro. Ele não trata o espectador como alguém fora, ele conta com esse olhar do espectador e ele pega esse espectador e dirige para entrar na obra. Então, é extremamente importante você poder trazer um patrimônio desse a serviço de toda a nossa nação. Tudo que falou do Caravaggio, né, da luz, da sombra, do realismo dele, né? Eu diria que um aspecto do Caravaggio importante é a questão dramática, né? O tratamento dramático da cena e comovente disso. Quer dizer, ele fala sobre a dimensão humana, né? A fragilidade, a morte. Você fechando as caixas para guardá-lo, né? E também retirar. Olha a medição, olha o controle da temperatura. Conheça o Wix Studio, a plataforma para agências e empresas, e transforme seu site em uma obra de arte. Opa, aí pulou demais. Ação de noções presentes na natureza. Peraí. Lá no vídeo é esse. Entrou um vídeo aqui que não era. É porque tá com o play automático ali perto da legenda. Aham. Ó, aqui no... Essa obra se comportou. Na legenda, quando ele está coloca assinado, as obras ele no lugar, toca sempre o tem um próximo acúmulo de vídeo poeira, automaticamente. as caixas são preparadas para que mesmo elas não podem viajar todas juntas, porque se nós tivermos um acidente aéreo, o que você faz? Todas as obras são perdidas, apesar de nós termos uma documentação. Tá bem? Uma exposição interessante, porque a Latoeiro é uma dessas obras, né? Eu acho que num curto tempo ela vai ganhar unanimidade, como ganhou a Medusa Murtola. É rapidinho. A difusão feita pela imprensa, feita pelas publicações, é extremamente importante e todo mundo tem acesso. Mas a hora que você se depara com a obra, que você sente a fatura do mestre, a hora que você percebe a dimensão com que ele trabalha as suas obras, como ele coloca o espectador dentro do quadro. Ele não trata o espectador como alguém fora, ele conta com esse olhar do espectador e ele pega esse espectador e dirige para entrar na obra. Então, é extremamente importante você poder trazer um patrimônio desse a serviço de toda a nossa nação. Tudo que falou do Caravaggio, né, da luz, da sombra, do realismo dele, né? Eu diria que um aspecto do Caravaggio importante é a questão dramática, né? O tratamento dramático da cena e comovente disso. Quer dizer, ele fala sobre a dimensão humana, né? A fragilidade, a morte. Pronto, gente. Vou finalizar só para vocês rapidamente terem visto, né? Um vídeo curto, mas que mostra que quando uma obra é uma obra muito, eu vou dizer, de um artista que depois quem puder, não sei se todo mundo aqui já chegou a assistir, ouvir esse documentário de Caravaggio, mas era um artista que morreu na pobreza e hoje as obras dele são milhões. Né? Então, vem da Itália. Então, em 2012, quando houve essa exposição aqui no Brasil, foi todo um cuidado, tinha pessoas que recebiam, verificavam, viam detalhes, tiravam foto, iluminação para ver se tinha havido alguma avaria na obra, entendeu? Então, é todo um critério para receber uma obra, né? Vocês viram, né? A obra ela viajava não todas juntas, porque vem aéreo, vem, por exemplo, do Museu da Itália para cá. É uma responsabilidade muito grande, né? Até a Sherida, quando estava lá conversando com a gente, ela sabe que tem que ter um documento, um seguro para isso. Então, é importante a gente ter essa compreensão, tá certo? Então, quando se faz exposição própria de artistas comuns, é uma pegada, mas de um museu, de obras caríssimas, é outra, é todo um cuidado. Cada
quadro lá é dentro de uma caixa trancado, fechado mesmo, e são 3 proteções dentro dessa caixa para, entendeu? Para segurar e não sofrer nenhum processo. E mesmo assim, quando chega, se observa bastante, certo? Agora, eu vou, como eu havia falado para vocês, e é importante, eu vou projetar aqui, a gente está finalizando, né, a nossa aula. Quero saber de vocês se vocês têm alguma dúvida. É claro, é um curso curto, né, que a gente prima para essa troca de experiência, né? Eu já havia conversado com vocês sobre a importância da gente fazer sempre o plano, né? A planta da exposição. A Sheridan não está aqui, mas ela, quando a gente estava lá na exposição, ela perguntou muito, né? Aí quando eu precisar usar tecidos, como é que eu vou saber a metragem? Aí a questão é que quando você tem uma planta, você tem as dimensões, tanto da parede quanto a metragem. Então, às vezes, você pega o esquadro, a trena, o material, só para você realmente verificar, mas quando eu tenho uma planta, e a maioria dos museus que você for expor, tanto o MAP como o Banco do Brasil, né, o espaço lá no Rio de Janeiro, como em São Paulo, todos eles disponibilizam a planta do espaço expositivo. Então, você tendo essa planta, você consegue se organizar e fazer uma maquete, ou você pode fazer virtualmente uma planta, né, de um espaço expositivo, e aí você consegue dimensionar tanto quantos quadros eu vou precisar, eu preciso expor, né? Se eu vou fazer uma exposição com um coletivo de pessoas, eu sei quantos quadros cada um vai expor, eu sei dividir, por exemplo, às vezes você vai expor num local que tem várias salas, e aí você pega e faz essa escolha, né? E aí, sala tal vai contar a história, né? Então, é bom você ter essa planta. Então, eu projetei aqui, né? São sites, né? Que eu já havia falado para vocês, que a gente pode fazer essa navegação. Então, são sites interessantes, gratuito, que você pode visitar, né? Então, você entra, você se cadastra e você faz essa montagem dessa planta, né? Essa daqui que eu até coloquei aqui para vocês. Pronto? Estão vendo? Alguém falou? Ó, são esses daqui. Ô, Tatiana, seria o layout da planta? Você pode montar e aí você desenha. A maioria dos locais, eles dão a planta baixa, que é essa daqui. Todos os espaços expositivos, ele disponibiliza a planta. Essa planta aqui que eu estou colocando. Todo local. Por quê? Porque você tem noção se você vai precisar do modulado, de um módulozinho para expor, se você tem janelas, entendeu? Principalmente, por exemplo, eu estou lá em Recife, e aí eu vou fazer o planejamento e fiz um projeto para expor e nas caixas culturais de Recife. Lá eu posso visitar o espaço, mas de forma... Ô, Tati. Diga. Você pode voltar, enquanto você explica, você pode voltar para o slide anterior? Posso. Alô? Pronto, são esses daqui que você consegue desenvolver virtualmente. Mas explicando, a Caixa Cultural, ela tem 3 locais, acho que Recife, Fortaleza, e eu não me lembro agora se acho que tem no Rio também. Então, eu vou participar de um projeto no edital da Caixa Cultural. Eu só conheço o espaço de Recife e Fortaleza. Então, no site da Caixa Cultural, ou então você solicita a eles, porque no Banco do Brasil você vai lá,
Tem lá a planta, você pode baixar a planta de cada espaço, porque o Banco do Brasil, eu já fui lá, visitei, são 3 espaços, tem 3 andares. Então, uma exposição pode estar no andar, então, aí a escolha do artista, escolher o andar que quer expor para a elaboração do projeto. A nossa Caixa Cultural aqui, ele só tem um vão, que é a parte superior, certo? E lá é aquela área que você vai expor. Mas eu penso em expor externo. Você vai ter suporte. Então, tudo isso é de se pensar. E a planta, ela é importante te mostrar as dimensões e o que tu pode fazer, certo? Com tudo aquilo que a gente, durante o curso, pensou, entendeu, mas a gente precisa desenvolver o projeto. Se eu não tenho uma planta, que é essa planta aqui, eu não posso desenhar a escolha, eu posso visitar, mas se eu não tenho, se eu estou em outro estado, mas minha proposta é fazer uma itinerância, e nas caixas culturais que tem no nosso país, eu vou precisar entender essa planta. E aí eu não posso viajar se é apenas um projeto. Então, o que me facilita ter ideia, desenvolver o meu projeto, é uma planta dessa. Uma planta onde eu vou saber que aqui é a entrada, aqui é o elevador. Então, o que é que eu vou ter de parede aí para colocar as obras? Até isso a gente tem que pensar, certo? Então, é importante fazer o esboço, fazer aquele exercíciozinho, né? Da escolha de materiais, pela uma maquete. Então, você fazer uma mini exposição de maquete é importante. Eu prefiro virtual. Então, vai para cá, vai para esse site, faço ela virtual. Pego a planta, as dimensões e desenvolvo ela virtualmente, certo? Então, eu posso fazer uma maquete virtual? Posso, com todos esses elementos que vocês aprenderam ao longo do curso, certo? Que facilita. Facilita para quê? Para não onerar tanto, né, o processo de desenvolvimento da exposição, ok, gente? Então, gente, a gente já está dando aqui quase 9 horas, então agradeço demais a participação de vocês, foi muito bom, peço desculpa, estou agora nesse final de mês, né, de tanto dar aula, né, estou terminando um outro curso, passei no início do mês também dando um outro curso final de semana, então a garganta, forcei muito a garganta, dou aula também à noite, então eu tenho que me desdobrar e a voz acaba realmente passando por esse processo de, epa, vamos dar um freio. Então, agora no final do mês eu já estou realmente com a voz bastante cansada, mas é devido a essa correria de aulas que eu estou ministrando, tá bom? Peço desculpa alguma coisa, se foi corrido, mas disponibilizo, certo? As meninas já entraram no Facebook, ó, ainda não tem, no Instagram tem a minha página, deixei disponível, até no iniciozinho da inscrição de vocês, os e-mails, sempre que vocês perguntam ou falam com a gente por e-mail, a equipe responde prontamente, certo? Então, se tiverem alguma dúvida, peço desculpa não ter mandado, mas são 5 aulas, vocês vão receber os 5 slides, certo? Na página da Pensarte no YouTube vai estar as aulas, essas aulas que nós fizemos, certo? Então, sempre que eu iniciava a gravação, eu sempre avisava vocês que a gente iria disponibilizar, mas no processo mais didático, porque como é um projeto que faz parte da Secretaria de Cultura do município, esse curso, a gente tem que disponibilizar também gratuitamente, tá bom? Então, ele vai ser disponibilizado gratuitamente depois, e o curso já é gratuito, então eu vou disponibilizar gratuitamente para que todos depois possam também apreciar a aula que não puderam estar, tá bom? Eu vou parar aqui a apresentação, alguma consideração, gente, que vocês queiram, depois eu vou mandar um formuláriozinho para vocês de
de avaliação do curso, o que é que vocês acharam, tá bom? A gente entende que esse processo já, período de carnaval, as pessoas já estão ainda, né, se preparando, né? Então, muita gente já começaram, algumas pessoas já viajaram, então alguns alunos falaram comigo, explicaram o motivo das faltas, certo? Mas eu vou ter que ser realmente, até informei para eles, a gente vai dar o certificado para as pessoas que tiveram uma presença maior, certo? As 2, 4, as 3 aulas que vieram, não justifica, nós tínhamos 6 aulas, na quarta, porque realmente houve, acho que é um erro de um ruído de comunicação, mas eu contemplei as informações aqui e serão contempladas, porque tem o seminário que a gente vai abordar presencialmente, tá bom? A Ana não pôde estar, mas eu vou disponibilizar, porque vai ser gravado, então a gente vai tentar colocar ao vivo no YouTube a gravação do seminário, tá bom? Então, para quem não puder ir, mas quem puder ir, vão, porque vocês vão estar trocando experiência com pessoas, artistas, que eu vou convidar também para estar fazendo essa interação, tá bom, gente? Eu irei mandar o e-mail confirmando realmente a data, né, do seminário para todo mundo. As pessoas que me falaram que não puderam concluir o curso como um todo, por questões tanto profissional como também viagens que já estava programada agora, tá certo? Irão também participar do seminário e poderão participar. Também convido vocês a chamarem outras pessoas, vou mandar para vocês a divulgação, certo? Do seminário, tá bom? Então, vai ser lá na Bessa, se houver alguma alteração de local, eu informo para vocês por e-mail, tá bom? Então, agradeço demais a participação de todos. Quero deixar agora, né, aberta aqui a falas, a contemplação de alguma informação, tá bom? Que vocês queiram falar. O microfone agora é de vocês aí. Achei ótimo todas as aulas, foi uma experiência maravilhosa. Infelizmente, não consegui estar no sábado, mas eu tenho certeza que foi muito bom. E estou animada para o seminário também, né? Eu achei que foram muitas informações interessantíssimas, muitos vídeos, deu para pegar muitas ideias, para pensar em novos projetos e novas formas, além de que eu acho que no início, na primeira aula, a gente falou sobre a questão da forma de conseguir os editais, né, sobre documentação e tal. Então, achei, embora foram poucas aulas, foi bem completo. Eu não estou te ouvindo, Tatiana. Ai, desculpa. Natasha e Jamile, se quiserem falar, viu, fazer considerações. Edna, fiquem atentas, e aí eu li também aqui até uma ressalva aqui, como vocês, porque como eu até expliquei, fiz algumas pinceladas, o intuito do curso não foi necessariamente a gente abordar edital, mas alguns detalhes, principalmente detalhes de exposição, que é planejar e montar uma exposição. Eu queria muito contemplar isso, por quê? Porque às vezes as pessoas, elas elaboram editais e tudo, como até a Sherida falou muito das experiências dela, na montagem, há muitos contrapontos, há muitos detalhes que passam desapercebido e que aqui eu quis abordar, que são importantes, certo? Por quê? Porque a exposição você vai fazê-la para alguém visitar, ver, entendeu? Então, eu quis abordar. Eu vou fazer tanto esse seminário para abordar também trocas de experiência com outros artistas, e aí vocês também podem fazer perguntas, porque são pessoas experientes também na área, como eu, né, a Cecília, que foi minha professora, nós também participamos de projetos juntas, então são pessoas de larga experiência que eu quero fazer essa troca, como também os artistas que também serão convidados. Detalhes que vocês podem perguntar, e aí, como é um tempo corrido, à noite, vocês também estão cansados, lá vai ser um momento de uma tarde, um momento de interação, tá bom? Então, é isso.
Irei também ministrar uma oficina, que é uma contrapartida que eu dou sempre, de prestação de contas, né, que são detalhes que eu vejo, tem muita gente com muita dificuldade, e como eu tanto elaboro, como às vezes faço parte do processo da execução, e também presto conta, que eu sei e entendo as dificuldades, então também avisar vocês outros cursos que eu irei ministrar, tá bom? Para vocês. Então, meninas, a gente vai encerrando. Querem falar, Jamile, Ana? Acho que se pode falar, Natasha. Posso falar, se alguma das meninas não quiser falar alguma coisa antes. Mas, assim, tipo, para mim esse curso foi muito importante, porque me abriu muito a cabeça. Eu venho há algum tempo já pensando em fazer mestrado em museologia, ou então em arte, alguma coisa nesse sentido, e eu já vinha nesse mundo de museu, de exposição, então tem um curso que ele é meio que direcionado, assim, sabe? Não são coisas que eu fui colhendo com o tempo, me ajudou muito, e também me introduzir realmente esse universo de pensar projetos, sabe? De fazer uma proposta, de conseguir fazer proposta com outras pessoas também, algo que seja coerente, algo que pense nos espaços, nas pessoas, o que a gente quer fazer com o que a gente cria, sabe? E até mesmo eu como artista, ter esse pensamento para ser construído junto com a exposição também, que era uma visão que eu não tinha antes. Então, tipo, é um processo que eu já estou vindo, e esse curso foi muito fundamental, não só tipo as informações, mas também as trocas dos alunos e também as trocas que a gente teve lá no dia que foi presencial, isso, na Casa do Barão, para a gente realmente estar debatendo esses assuntos esses dias e ver eles na materialidade, tipo, olha isso que eu estava falando aqui na aula tal e tal, tal, a gente vai complementando com as nossas experiências pessoais também. Então, tipo, para mim realmente transformou alguns pensamentos que eu tinha, algumas coisas que eu achava que era, que na verdade não são, e outras coisas que eu ainda vou descobrir com o tempo, né? Então, com certeza. Pois foi uma troca muito boa, eu espero muito conseguir manter contato, tanto com você, com a professora, e com as outras estudantes, alunas que eu com certeza acho que tem muita coisa massa, assim, para agregar. É verdade. Jamile, quer falar alguma coisa? Mas obrigada, Edna, Natasha, eu também adorei. As falas de vocês foram muito potentes. A da Shed, ela não está aqui, mas a da Ana também, que não pôde estar, porque, como ela mesma falou no vídeo, ela está no processo, justamente, ela participa de desenvolvimento de fantasia. Então, esse período do carnaval, eu sei que é muito corrido para quem faz cultura, para quem também é folião. Então, eu precisei ministrar esse curso, porque a gente tem um limite de data, então a gente tem que realmente se organizar para concluir, tá bom? Então, eu agradeço a todos. Jamile, quer falar? Ótimo. Eu quero. Na verdade, o que eu queria falar é que não só o curso em si, mas principalmente o nosso encontro presencial, e não só ele, mas como os cursos que eu venho fazendo, não foram muitos, né, mas à medida que eu vou construindo esse conhecimento técnico, assim, eu vejo que é possível eu me construir como artista, né? É aberto esse campo para mim, porque não era algo que eu esperava que fosse tão mais simples do que eu achava. Não que seja fácil, nem nada disso, né? Mas que eu posso ter o meu espaço e construir o meu espaço, né? Criativo, né? Lá, isso. Exatamente. E a gente tem uma oportunidade. E, assim, o processo foi tão rico, Jamile, bom você falar, e quando a gente estava lá, né, trocando e aguardando o pessoal, que você falou, você tem uma criatividade tão boa, e você tem um jogo do que você quer, do processo que você quer, então, você tem essa segurança, e essa trajetória que você está criando em você, e fazer isso, eu oriento todas, viu? Isso aconteceu comigo, não
não surgiu do dia para a noite. Então, eu fui também, como vocês, fazendo cursos, me aperfeiçoando e entendendo aonde eu poderia ser inserida, aonde eu queria me inserir, entendeu? Então, e eu vejo, né, a necessidade que muita gente, às vezes, tem um talento, mas, às vezes, se guarda porque não tem aquela confiança completa no seu processo criativo, entendeu? Então, eu queria nada mais do que agradecer a participação de vocês, certo? E que eu gosto, né? Eu sou aquela professora e pesquisadora que eu sei que algumas pessoas têm talentos e precisam ser motivadas, né, para entrar nessa área da cultura, que é uma área, não é difícil, viu, Jamile, nem Natasha, e nem Edna, é só questão de construção e você se arriscar, às vezes você precisa arriscar, não, eu vou escrever, vou colocar minha ideia, e às vezes é uma ideia tão boa, o desenvolvimento tão gostoso, entendeu? Que você vai e faz, e cria vai ser a primeira exposição, cria com um coletivo, cria com um grupo de pessoas, ou não, vou criar só como o Olavo, né, o que estava lá, que foi meu aluno, e até peguei o convite dele, ó, aqui o convite, acho que eu até guardei aqui, gente, o Olavo, que é o convite que ele me deu, né, então, as cores que ele usou, né, tudo direitinho. Então, assim, é importante esse processo de você criar e não ter medo de arriscar. Ele era um autodidata, um menino muito novo, 24 anos, está ainda nesse crescimento, tá bom? Então, agradeço, vou finalizar aqui. Muito obrigada pelas falas, tá bom? Agradeço demais, tá bom? Mais alguém quer falar, tá bom? Pode falar, Jamil. Eu agradeço, na verdade. Viu? Pois, ó, me coloco, aquele telefonezinho que tem no final dos e-mails de vocês, é o telefone de WhatsApp meu, viu? Então, quem quiser falar comigo, a Jamile já fala comigo no Insta, pelo direct, mas pode me adicionar, a gente pode trocar. Eu acho que eu mandei uma mensagem hoje à noite. Foi, né? Eu ia falar da questão do link. Pronto. Então, tem lá meu contato, tá bom? Às vezes eu não gosto de fazer grupo, porque a gente já tem tanto grupo, viu? Então, eu respeito muito isso. Disponibilize, então, tem meu contato no e-mail, tá bom? Pode me adicionar, quiserem falar, tiverem dúvidas, estou à disposição, tá bom? Não é porque terminou o curso que a gente não vai tá nessa troca, tá? Eu estou sempre à disposição. Pois um grande abraço para vocês, tenham um ótimo carnaval, se divirtam e a gente se vê em março, se Deus quiser, no seminário, tá bom? Tchau, Tati. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo curso. Também, tchau, até. Adoro conhecer vocês. Tchau, boa noite, obrigada. Boa, até logo. Vou encerrar aqui a gravação, viu? Até logo, gente. Tati. Diga, pode falar, gente. Na verdade, eu queria falar com você o seguinte. Eu estava olhando o curso de artes visuais do IFCE, né? Uhum. E ele